precisamos é atender a expectativa do nosso consumidor. Em cada momento de compra ele tem uma expectativa, ou seja, em cada segmento em que você atua, há uma expectativa a ser atendida por parte do consumidor. Isso tem muito a ver com o perfil dele, mas também com os objetivos que você tem. Nessas duas primeiras imagens, temos dois momentos distintos de compra. Nós temos um supermercado, que é uma compra mais frequente no dia a dia do nosso consumidor. A outra é uma joalheria, já um outro momento e aí algo muito mais especial. Percebam, a expectativa e a resposta que o meu cliente deseja no supermercado e numa joalheria é completamente diferente. Mas vocês vão perceber que o tempo todo a gente tem que estar atendendo à expectativa desse nosso consumidor e também aplicando todos os objetivos que o Visual Merchandising tem, de facilitar a procura, economizar tempo do nosso consumidor, né? E fazer com que ele tenha acesso principalmente a todos os produtos. Nas nossas próximas imagens, a gente vai ver duas fotos do mesmo segmento, produtos de utilidade doméstica. Então, veja na primeira imagem, a imagem do lado esquerdo, que a gente tem um tipo de exposição completamente diferente da imagem do lado direito. E quando a gente olha essas duas imagens, qual percepção a gente começa a criar? Bom, a impressão que a gente tem é que a imagem do lado esquerdo tem produtos com valor agregado um pouquinho menor, né? Diferente da imagem do lado direito, que já parece ser um produto um pouco mais caro, vamos dizer assim. E o que faz com que a gente comece a criar esses conceitos na nossa mente? É a própria exposição de produto, o tipo de mobiliário que foi usado, o tipo de técnica de exposição que está sendo aplicado aí, e a gente vai ver cada uma dessas técnicas nos nossos próximos módulos. Então é isso que faz com que a gente comece a criar essa percepção do tipo de produto que a gente tem, nível de preço. Então isso tem muito a ver com a expectativa que o cliente está criando da nossa loja. E aí que a gente vai criar um modelo de exposição para poder apresentar aí os nossos produtos. Nas nossas próximas imagens temos dois supermercados. Um que vende produtos orgânicos pela própria comunicação visual e o outro que tem um apelo muito maior de preço, né? Que acaba vendendo muito mais pelo atrativo preço do que pelo produto em si. Então, são diferentes momentos aí e diferentes respostas. Por que isso? Se você está saindo do seu trabalho para a faculdade e precisa passar no supermercado, comprar algo rápido para comer ou para beber, você acaba indo nesse supermercado que tem um valor um pouquinho mais baixo. Se você vai fazer um almoço especial, um jantar especial, receber visita na sua casa, qual supermercado você vai acabar escolhendo? Esse que tem produtos mais diferenciados, ou seja, para cada momento que você tem, você vai exigir um tipo de resposta. Se você, lojista, conhece bem o seu consumidor, vai conseguir criar muito melhor esse tipo de estratégia para atender a expectativa aí do seu cliente. Um outro exemplo de momento de compra versus expectativa é essa loja que eu vou te apresentar agora. Essa loja é da Leves, ela fica em Paris. Nessa loja eles têm um diferencial, que é o produto personalizado. Isso também é uma outra tendência que vem acontecendo no mercado. Você pode desenvolver uma calça exclusiva para você. Eles tiram a sua medida e você, junto com eles, vai escolher o tecido, a lavagem, o desenho do bolso, o tipo de botão, o tipo de zíper, enfim. Vai construir uma calça exclusiva para você. Claro que o valor agregado desse produto é muito maior, mas é justamente isso, trazer valor agregado ao produto. Não é qualquer calça, é a sua calça. É isso que o cliente está desejando, algo diferenciado. Ele não está preocupado com o preço, e sim com algo que seja único para ele. Esse serviço da Leves foi então uma experiência além do preço. Um outro exemplo é a loja da Samsung em Nova York. É uma loja onde o foco dela não é exclusivamente vender os produtos da Samsung, mas sim trazer uma experiência para o consumidor dentro do espaço. O que você pode encontrar lá?
cursos, palestras, interagir com todos os produtos. Então eles trazem uma experiência para o consumidor naquele espaço e não só focado na venda do produto. É isso que cada vez mais nós estamos querendo, experiências, e não só comprar o produto pelo produto. A gente quer algo único e que traga algum benefício para a gente. E quanto tempo vocês acham que um cliente passa observando uma vitrine? Pesquisas indicam que 75% da decisão de compra acontece quando a gente chega na loja. Ração é um produto destino. Se não existe, é lei que todos os produtos estejam precificados.